Boa tarde, vamos para mais uma aula nossa, né, de História do Brasil, História Política do Brasil. Vamos tratar hoje do golpe militar de 1964. Eu gostaria de dizer o seguinte, que muitos professores talvez deixem transparecer a ideia de que o golpe militar foi algo exclusivo, planejado e executado unicamente pela mão dos militares da época, né, ali de meados da década de 1960, no século passado. Porém, galera, nós sabemos que não é bem assim, tá? Os militares só foram, na verdade, né, a linha de frente para que essa mudança, para que a derrubada do governo João Goulart acontecesse, lá no dia 31 de março de 1964. Eles apenas foram a linha de frente. Como assim linha de frente, professor? Nós devemos considerar o golpe militar de 1964 como um golpe social. Um golpe social ligado a diversas classes. Tá? Além dos militares da Força Armada Brasileira da época, outros grupos sociais queriam a derrubada do governo João Goulart, pura e simplesmente pelo fato de que João Goulart e as suas ideias estavam diretamente ligadas às questões sociais. A reforma de base proposta por João Goulart, se você estudar ela a fundo, você vai ver que ela prejudica diretamente a classe média e a classe média alta do Brasil na época. Ela vai atingir diretamente os empresários, tá? Os grandes fazendeiros. Então essa reforma era vista por alguns grupos sociais como algo que não deveria acontecer. Então o golpe militar de 64 ele foi apoiado por empresários, pela imprensa na época, porque essa imprensa, para ela existir por trás dela, tinha que haver empresários pela classe média, além dos Estados Unidos, como nós já discutimos na aula passada, né? A Operação Brother Sun, tá? Marinhos navais, navios da Marinha norte-americana se instalaram na costa do Paraná e próximo ao litoral brasileiro durante o golpe militar de 1964, com a operação chamada Operação Brother Sun, tá? Para se caso fosse necessário haver um enfrentamento entre o exército brasileiro e uma força especial do governo, eles iriam intervir e derrubar o poder aqui, porque para os Estados Unidos era interessante que o Brasil não se tornasse um país socialista, tendo em vista que o exército, as forças armadas brasileiras eram conservadoras e aliadas à ideia do capitalismo norte-americano. Então, o golpe militar de 1964 ele é um golpe social que envolve diversas classes, não só as forças armadas, que é o grupo que faz parte da linha de frente, como também a classe média, empresários, tá? Os meios de comunicação, nesse caso aqui, principalmente a imprensa, através dos jornais escritos e telejornais, porque a primeira rede de televisão já havia sido inaugurada, através do rádio, então, e além do apoio, do suporte dado pelos Estados Unidos ali, pela operação que nós chamamos de Operação Brother Sun. Alguns dos principais pontos aí a serem estudados dentro do regime militar, porque o regime militar, que é um período histórico político que dura aproximadamente 20 anos, ele não dá para ser estudado em uma única aula, então eu não consigo chegar aqui e detalhar tudo o que aconteceu nesse período em uma única aula. Para isso, serão necessárias no mínimo 4 aulas para a gente concluir esse assunto aí. Tá? Uma das principais características foi o sistema partidário. O sistema partidário imposto pelos militares, tá? Isso não vai durar durante todo o regime militar, foi o bipartidarismo. Tá? O bipartidarismo ele é implantado ainda dentro, né, do governo de Castelo Branco, que nós sabemos que é o primeiro governo militar do Brasil, dentro do regime militar, né? Vai ser instalado o bipartidarismo dentro do governo de Castelo Branco e vai durar até 1979. Tá? Ah, professor, mas o regime militar termina em 1985. O porquê que o bipartidarismo, que é uma das principais características do regime militar, dura até a
apenas 1979, porque dentro do governo de Ernesto Geisel, né, do general Geisel, existe a proposta da reabertura política. Tá? A reabertura política é proposta por Geisel. Geisel, inclusive, no seu discurso de posse, ele diz o seguinte, que a redemocratização, ou seja, a entrega do poder na mão dos civis deve acontecer em breve, porém será lenta e gradual. Ele diz que o processo de redemocratização é lento e gradual. Então, Ernesto Geisel é o primeiro a propor ali a ideia da reabertura política, que vai ser efetivada, a gente sabe, principalmente dentro do governo, do último governo do regime militar do Brasil, que é o Figueiredo, João Batista Figueiredo, né? Então nós dizemos que o bipartidarismo é característica, sim, do governo militar, dos governos militares, porém, tá, ele não vai até o fim do regime, né? Ele se extingue ali em 1979. Mas em que consistia o bipartidarismo? Isso foi positivo para o Brasil na época? Se tivesse permanecido até os dias atuais, seria algo positivo? Olha, no meu ponto de vista, sim. O bipartidarismo é uma ideia que deveria ser estudada, deve ser estudada, por quê? Porque reduz o número de partidos. A gente sabe que hoje o fundo eleitoral ele é milionário, né? Quanto maior o número de partidos, maior a quantidade de verba destinada para o fundo eleitoral. Então, se a gente reduzisse esse número de partidos aí, com certeza iria haver uma redução também, sem sombra de dúvidas, no fundo eleitoral. Naquela época, galera, bipartidarismo, como o próprio nome diz, foi a divisão, tá, de todos os partidos existentes antes do regime militar em dois únicos partidos. Tá? Nós temos aí a Arena, que é o partido ligado ao governo, o MDB, que é o partido da oposição. A gente até diz que é a oposição consentida. Eu vou explicar isso mais detalhado para vocês. A maioria dos professores de história concordam que essa oposição foi consentida. Porém, houve democracia durante o regime militar. Nós devemos ou não considerar o regime militar como uma ditadura. Dentro de ditaduras, galera, não existe oposição partidária, não existe oposição política. Tá? E ao longo dos 20 anos de regime militar no Brasil, nós tivemos um partido de oposição. Nós tivemos pelo menos um partido de oposição. E nos últimos 6 anos de regime militar no Brasil, nós tivemos a reabertura política, o que deu força para que novos partidos surgissem durante o regime militar. Então, por isso, não devemos, eu não considero esses 20 anos, pouco mais de 20 anos de governos militares, como uma ditadura. Dentro de ditaduras, você não tem oposição política. E o bipartidarismo, ele concede a oposição política, tá? Ele concede a criação de um partido de oposição ao governo, uma oposição consentida. Como assim consentida, professor? Primeiro, vamos definir o que é bipartidarismo. O bipartidarismo, 2 partidos. Não existe nessa época 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 partidos políticos. Não. Todos os partidos políticos existentes antes do regime militar foram agrupados em 2 únicos partidos: Arena, Aliança Renovadora Nacional, ligada ao governo, aos militares. Não era, tá, composta somente por militares, eram por militares e pessoas favoráveis ao regime militar. Nós tínhamos o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que eram todos os partidos contra os militares, né, que se uniram em um único partido. Os militares permitiram a criação do MDB, porém, oposição consentida, era aquele partido que não iria indicar um candidato à presidência da República. Nós sabemos que nesse período só militares iriam governar. Eles não iriam indicar um representante como presidente da República, para a presidência da República, tá? E todos os movimentos desses partidos, galera, seriam monitorados. Ou seja, vocês podem fazer oposição, porém somente até certo ponto. Se vocês começarem a extrapolar nessa oposição, a gente acaba com o partido. Ele era um partido que foi assistido pelos militares. Era oposição ao regime militar, porém assistido pelos mesmos. Vocês têm liberdade, tá, de criar um partido, porém
ser controlada. Vocês não poderão, tá, extrapolar muito no que diz respeito à oposição ao regime militar. Tranquilo? Em 1979, como eu havia dito, nós temos o fim, né, desse sistema do bipartidarismo. Em 1979, nós temos o fim do bipartidarismo, com a reabertura política e o surgimento de novos partidos. O bipartidarismo ele dura desde o início do golpe militar, os primeiros meses do regime militar, e vai até 1979. Tá? Foram aproximadamente aí, 14 anos de bipartidarismo. Porém, em 1979 acontece a reabertura política. Aquela proposta de Geisel, né, para a reabertura política, ela acontece efetivamente em 1979. Ou seja, novos partidos poderão surgir, né? Nós temos o fim do bipartidarismo e é nesse período, nesse momento, que nós temos o surgimento, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, o PT, ligado ao sindicalismo, aquela oposição forte, né, que acontece durante o regime militar. Nós temos o PTB, que é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PDT e o PP. São os partidos aí, os primeiros partidos a surgirem após o fim do bipartidarismo, que foi criado pelos militares aqui no Brasil. Então, resumindo, esse é o primeiro tópico nosso aí, né? Resumindo, o golpe militar de 1964 não foi exclusivamente um golpe ligado às Forças Armadas, nós tivemos outras classes sociais, como eu deixei aqui no tópico. Tá? Uma das primeiras ações dos governos militares foi a criação do bipartidarismo, ou seja, o dissolvimento dos partidos que existiam na época. Parte dos partidos ficaram incluídos dentro do Arena, que eram os partidos a favor do regime militar, e outra parte ficaram incluídos dentro do MDB, que era aquela oposição consentida. Esse bipartidarismo dura até 1979, quando vai acontecer aí a reabertura política que foi proposta pelo general Ernesto Geisel. Na próxima aula a gente vai estudar os atos institucionais, tá, e as ações dos principais governos do regime militar. Próxima aula, ato institucional, Constituição de 1967 e as principais ações de cada governo. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Fica com Deus.